Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 4, 5, 6 e 7, tá? Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a versão Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Vamos lá então. Capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-te-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na no muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás, e isso será sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe-te a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número de dias em que te deitares sobre ele. Levantarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei por cada ano. Voltarás, pois, o rosto ao cerco de Jerusalém, e o teu braço com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que te prenderei com cordas, e não te voltarás nem para um lado nem para o outro, até que se cumpra os dias do cerco. Toma o trigo e a cevada, favas e lentilhas, aveia e centeio, e mete-os na vasilha, e faz deles o segundo número dos dias em que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás dele, e a tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás água por medida, a sexta parte de um rim, de tempo em tempo a beberás. E o que comerdes será com olos de cevada, cozê-los-á com esterco de homem, à vista do povo, disse o Senhor. Assim comerão os filhos de Israel o pão imundo entre as nações, para onde os lancei. Então disse eu, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto, nem mesmo dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse, deite esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me mais ainda, filho do homem, eis que eu tirarei do sustento de pão de Jerusalém, comerão o pão por peso, e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto, porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. O capítulo 5 é um fechamento do capítulo 4. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, com navalha de barbeiro, e tomarás e a farás passar pela tua cabeça, pela tua barba. Tomarás uma balança no peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimará no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomará outra terça parte e ferirás uma espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalharás ao vento, e desembainharei a espada atrás deles. Dessa terça parte tomarás um pouco, e atarás com abas na sua veste. Destes ainda tornarás alguns, e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra a casa de Israel. Então, assim, esse capítulo 4 e o início do capítulo 5 aqui usa muito, chamamos, né? O pessoal fala hoje muito de ato profético, né? Mas todos eles tinham um simbolismo. A questão ali do alimento, né? De cozer sobre esterco de vaca, de ser atado, de deitar de um lado para o outro. Tudo isso representava o cerco de Jerusalém e a sua iminente destruição. E o que é mais interessante aqui é no capítulo 5 aqui, quando fala do cabelo, né, que ele tinha que cortar da cabeça e da barba, e aí uma parte ele ia picotar com a espada, outra parte ia queimar no fogo e a outra parte ele ia reservar. Então ali representava também a parte do cabelo que foi picotado com espada seria o povo que seria destruído pela espada, entendeu? A parte queimada seria, né, representando ali a invasão, e a cidade foi queimada, como nós já falamos aqui, tá? E a parte que foi guardada seria o remanescente fiel, como era o caso de Ezequiel, que ele estava profetizando de Babilônia, do cativeiro, tá? Prosseguindo aqui o capítulo 5. Assim diz o Senhor, essa é Jerusalém, pula no meio das nações, e as terras estão ao redor dela.
Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal, mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, e nem procedido segundo o direito das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor, eis que eu mesmo estou contra ti, executarei juízo no meio de ti, à vista das nações, e farei contigo o que nunca fiz, que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Porquanto os pais devoraram seus filhos no meio de ti, e os filhos devoraram seus pais, executarei em ti juízo, e tudo que restar de ti espalharei a todos os ventos. Porquanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanastes o meu santuário com todas as coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste, será consumida de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada ao redor de ti, outra terça parte espalharei os ventos e desembainharei espada atrás delas. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu sou o Senhor, falei no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista que todos os que passarem, assim será objeto de opróbrio e de ludíbrio, de escárnio e de espanto as nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti os juízos, com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras, que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras, e te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti, e trarei espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Meu Deus. Capítulo 6. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu mesmo trarei espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Eu arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados os vossos ídolos, quebrados e extintos os vossos altares de incenso, e eles sejam eliminados e desfeitas também as vossas obras. Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibas que eu sou o Senhor, mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim, que dentre vós escaparam das nações, para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após outros ídolos. Eles terão nojo de si mesmo, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria esse mal. Assim diz o Senhor Deus: bate as palmas, bate com o pé e diz: por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada de fome e de peste, e o que estiver longe morrerá de peste, e o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, e em todo um outeiro alto, e em todos os cimos dos montes, debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os ídolos. Eu estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Então aqui uma palavra de repreensão por causa da idolatria do povo, E agora o capítulo 7, falando sobre o fim. O fim aqui pode entender de dois âmbitos, tanto o fim de Jerusalém, de Judá, como também
o fim, apontando para o fim dos séculos, o fim dos tempos. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e julgarei segundo os seus caminhos, e farei cair sobre ti as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os meus caminhos, as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor: mal após mal, eis que vem, haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua presença, ó habitante da terra, vem o tempo, e é chegado o dia da turbação, e não de alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade de ti, segundo os teus caminhos, assim eu te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, é que firo, meu Deus. Eis o dia em que vem, brotou a sua sentença, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nada da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo e é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente estará sobre toda a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir aquilo, o que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre a multidão deles. Fora está a espada, dentro está a peste e a fome, e o que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consome. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes como pombas e vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha, e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão nas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago. Por isto lhes foi tropeço em cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba, e fabricaram suas abomináveis imagens e os seus ídolos detestáveis. Porquanto eu fiz isso, eu fiz que isso lhe fosse por sujeira, e os entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e os perversos da terra por despojo. Eles o profanarão, desviarei deles o rosto, e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Faz cadeia, porque a terra está cheia de crimes e de sangue, e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscaram a paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote procederá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra temerão de medo. Segundo o meu caminho lhes farei, e os seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Então, palavra decretada aqui. Lembrando, irmãos, que se considerar aqui, quando Deus falou, isso aqui demorou cerca ainda de 565, 597, demorou aí cerca de 13 anos para acontecer a destruição de Jerusalém. Então, a palavra de Deus verdadeiramente nós precisamos atentar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Obrigado, meus irmãos, por assistir mais esse vídeo. Peço aos irmãos aí que deixem o seu joinha, o seu like, para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, possa indicar para mais pessoas, que os irmãos também possam se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, que os irmãos possam compartilhar, né, esse vídeo aí, para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.